raros consensos na área de educação no Brasil é de que é preciso ampliar a jornada escolar para melhor atender aos alunos. É uma meta, no entanto, que custa caro e é justamente quando se fala de custos que o consenso começa a ruir sobre esse tema. Maria do Pilar Lacerda teve a oportunidade de tentar mudar esse quadro tanto como secretária de Educação em Belo Horizonte, quanto na Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, cargo que ela ocupou por 5 anos. Ela é a nossa convidada de hoje em mais um programa da série Entrevistas sobre os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens. Tudo bem, Pilar? Tudo bom. Obrigado por aceitar o convite. Conta um pouco dessa experiência sua em Belo Horizonte, como secretária de Educação. Vocês trabalharam com um conceito mais amplo do horário integral. Como foi viável, até do ponto de vista econômico, né? A gente, como colocamos aqui na abertura, todo mundo é a favor de educação em horário integral, mas quando chega a conta, aí que você vê quem realmente apoia a ideia e quem acha que deixa isso para depois. Como é que foi em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte começou com uma provocação, porque foi aprovada uma lei na Câmara dos Vereadores que a educação em X anos, não me lembro mais, deveria ser toda em tempo integral. E nós tínhamos uma escola que tinha um esvaziamento do bairro, então ela teve uma diminuição do número de alunos e a gente reformou a escola, porque você tem que mudar o banheiro, mudar o refeitório, ter mais armário para os alunos, não é qualquer escola. Quando essa escola foi inaugurada, o secretário de Planejamento me perguntou, quanto tempo que a gente faz isso? Eu falei, acho que a gente faz uma por ano. Ele, Pilar, você não acha que 182 anos, eram 182 escolas, é um tempo meio grande para a cidade? E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu tinha ido a Nova Iguaçu e visto uma experiência deles do bairro Escola. Logo depois eu encontrei com o Gilberto de Menstein no aeroporto de Congonhas. Nós sentamos e ele me contou da experiência da Vila Madalena e me contou da experiência do professor comunitário. Aí sentamos, o secretário de Planejamento, de Fazenda, de Assistência Social, de Saúde, de Transportes, comandados pelo prefeito, para desenhar uma nova ideia de escola integral, que para mim ela não é só uma questão de custo. Essa escola integral que sai da escola, que transborda da escola, ela é muito contemporânea, porque a Maria do Carmo Brant, que é uma professora paulista que sempre estudou a educação integral, ela fala, as crianças e jovens precisam de circulação e experimentação, coisa que eles não têm dentro da escola tradicional. Então, nós começamos a conversar com as universidades, a mapear as escolas que teriam espaços urbanos públicos, espaços privados que poderiam ser disponibilizados. E esse desenho foi um desenho que demorou 1 ano, porque nós tivemos que começar do zero e pensar em uma política multidisciplinar, em uma política intersetorial, e nós costumávamos brincar que intersetorialidade é difícil de falar e quase impossível de fazer, porque ninguém quer sair da sua caixinha. E o desenho da escola integrada foi um desenho que ele tem várias contribuições, mas ele acabou ficando muito à cara de Belo Horizonte. E nós começamos em poucas escolas, nas escolas que quiseram aderir. Começamos com muitos estagiários das universidades e com agentes culturais da comunidade. E a grande diferença é que a gente não tranca as crianças dentro do mesmo prédio, a gente usa a cidade com uma perspectiva muito, tanto do Anísio Teixeira quanto do Paulo Freire. Paulo Freire tem uma frase que eu não sei ela de cor, mas ele quer dizer o seguinte, a gente tem que devolver as crianças para as ruas. Tanto as crianças quanto as ruas vão ficar melhores quanto uma não tiver mais medo da outra. O projeto era esse, levar as crianças para ter aula de capoeira no salão, para ter aula de matemática num parque, para fazer uma excursão nas casas e ouvir a história da sua comunidade. Mas isso que eu queria te perguntar, não há um risco, não houve um risco nesse projeto de você reforçar a desigualdade, se a gente pensar que o entorno de escolas em áreas mais nobres, em qualquer cidade, ainda mais nas cidades brasileiras, repletas de desigualdade,
o entorno das áreas mais nobres é mais rico, não só do ponto de vista financeiro, mas cultural também. Como que vocês enfrentaram isso? Não, sem dúvida. A gente não pode esquecer nunca, e o que eu acho muito interessante da sua abordagem, assim, este é um país desigual. O que a gente quis com a escola integrada, primeiro foi não reforçar a ideia que é preciso tirar a criança da rua para que ela não seja um marginal, não é isso. É porque ela tem direito a mais tempo de aprendizagem. E ela convive na rua, né? E ela convive na rua. Segundo, aproveitar aquele entorno. E aí a gente descobre que você tem um caso ficou muito simbólico no Morro do Papagaio, na Escola Municipal Ulisses Guimarães, foi um artista da comunidade chamado Pelé, que junto com as crianças transformou o bairro. Eles começaram a pintar os muros, mas eles começaram a conversar com os moradores, então ali mora uma lavadeira, então a pintura era temática, ali mora um contador de histórias, ali mora... Então, as crianças foram conhecendo mais aquela região e o trabalho delas com a arte, ao mesmo tempo que sensibilizava e embelezava o olhar, que para mim é uma função fundamental da escola, ter um olhar mais sensível, né, ao que é arte, ao que é cultura, e ao mesmo tempo as crianças foram entendendo o que era aquele espaço e também as diferenças de espaço. Uma vez um professor de matemática me disse, mas se eu pudesse dar aula de matemática no parque, feito aquele estagiário faz, as crianças iam gostar. Eu falei, mas não é proibido. Não, mas eu não posso. Como é que falou que você não pode? O parque ficava do lado da escola. Teve gente que criticou também, assim, vocês estão tirando as crianças da escola, elas deviam estar aprendendo português e matemática, é isso que importa, e vão ter aula de fotografia, vão passear pela cidade, é perda de tempo. Teve também essa crítica? Nossa, teve. Ainda tem. Mas esse projeto está muito coerente com esse título do programa. São as múltiplas linguagens que educam, que transformam. Assim, não é só eu pegar um livro, ainda mais no tempo de hoje, pegar um livro impresso e ficar lendo aquele livro sem parar. E a outra coisa, eu não aprendo português só na aula de português, eu não aprendo matemática só na aula de matemática. E a terceira coisa, nenhuma criança, e nem nós adultos, né, vamos suportar ficar 8 horas dentro de uma sala de aula, numa carteira, tendo uma aula tradicional. Então, é preciso também dialogar com essa geração e a sua forma, né, de elaborar conhecimento, de elaborar novas linguagens. Agora, Pilar, saindo de Belo Horizonte e indo para o Brasil, no MEC, hoje a gente tem apenas 8% de escolas alunos estudando em escolas de tempo integral em todo o Brasil. O avanço parece que foi muito pouco. Não deu certo isso em escala nacional? É um processo realmente mais lento, tem que ter paciência? Eu acho que ele está dando certo. A gente vai chegar a 30 mil escolas até o final do ano que vem. É um número importante. É um projeto que a própria presidenta tem um olhar muito atento, mas com os recursos que nós temos hoje, a gente vai avançar timidamente. Eu sou parte do time que defende 10% do PIB para a educação, porque a gente tem uma dívida imensa. Não adianta dizer, a Coreia gasta 6, mas quando a Coreia fez o que fez na educação, ela gastou 10. Depois que a gente atingir, né, uma normalidade de atendimento, a gente pode até regredir, mas sem mais recursos, a gente vai avançar sempre mais timidamente, porque educação custa muito caro. E aquela conversa, mas a questão não é ter mais recurso, é ter muito recurso. Não tem muito recurso, basta ver o salário dos professores. Você não consegue conquistar o jovem para essa profissão, né, oferecendo o salário e a não carreira para eles. Então, é preciso mais recurso para que se pague melhor o professor, para que os prédios escolares tenham uma infraestrutura melhor, uma certa dignidade, né, que aqui foi tentada nos anos 80 com os CIEPs do Brizola, que eram prédios efetivamente feitos para que as crianças permanecessem ali o dia inteiro, mas hoje nós temos construções escolares que deem conta do tempo integral
e que deem conta dos novos espaços de aprendizagem. Então, essas múltiplas linguagens passam pela fotografia. Então, comprar uma câmera fotográfica é caro, né? Isso tem que ser feito. Investir na formação do professor, investir na biblioteca. Então, a gente tem avançado mais devagar do que a gente poderia, porque apesar dos recursos terem triplicado nos últimos 10 anos, ele ainda é pequeno em relação aos desafios que a gente tem. Queria tocar em outro projeto que aparentemente a presidente também é muito atenta, que é a alfabetização na idade certa. E quando ela anunciou o plano, teve muitos elogios, claro, mas também teve seus críticos, principalmente na questão da mensagem que se passa. Vamos alfabetizar as crianças aos 8 anos, as crianças nas escolas particulares já estão aprendendo aos 6 anos. Isso é um atraso, é uma meta atrasada, pouco ambiciosa. Você que acompanhou muito esse processo ainda na secretaria e agora um pouco depois de fora. É equivocada essa mensagem de alfabetizar aos 8 anos? Não, primeiro é até os 8 anos. Isso faz toda a diferença. A minha equipe trabalhou e nós entregamos para o ministro Mercadante todo o esboço do alfabetização na idade certa, com todos os conflitos. Tem idade certa? É aos 6, é aos 7, é aos 8? Na realidade, quando a gente fala até os 8 anos de idade, se a escola tiver um projeto e alfabetizar todas as crianças aos 6, maravilha. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente exige que seja aos 6, nós estamos exigindo um desempenho igual para crianças que tiveram uma origem diferente e oportunidades diferentes. São crianças que não têm acesso à literatura infantil, ao teatrinho, à contação de histórias. Então, elas vêm de um mundo que tem uma cultura riquíssima, mas a cultura letrada, né, ela ainda é restrita. Ela vai ter esse acesso na escola, porque a escola tem que compensar o que as crianças não têm. Então, a política, ela é muito clara, é alfabetizar todos até os 8 anos, sem punir as crianças, porque de repente começam a reprovar as crianças com 6 anos de idade. Isso é terrível, isso é o que pode acontecer de pior. Mas a alfabetização precoce também não é boa para o desenvolvimento da criança. Depois você começa a ver troca de letras, certo tipo de dificuldade, que é forçar, né, aos 4, 5 anos, quando o cérebro da criança não está ainda amadurecido para isso. Então, pode criar uma ansiedade nos pais também, uma pressão. Grande. Meu filho não está falando, meu filho não está escrevendo. Muito grande. E a gente fica numa certa competição, quer dizer, eu tenho visto escola para bebês, né, e a gente está esquecendo de viver a infância, né, de viver a infância pequena, que é a brincadeira, que é um tempo mais livre, porque isso é importante na formação do ser humano. Então, a escola tem que pensar muito nisso antes de entrar nessa competição desenfreada. Daqui a pouco nós vamos começar a alfabetizar no berçário, né, e vai pendurar letras ali na maternidade, vai ser um pouco complicado. Então, cada criança tem seu tempo. Pilar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês que nos assistiram. E a gente volta depois com mais um programa da série O Desafio de Ensinar em Suas Múltiplas Linguagens. Obrigado.